Bom dia, bom dia, bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida nessa manhã de quinta-feira, dia maravilhoso, dia 30 de outubro, caminhando para o fim do mês. Que Deus abençoe você. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa e que hoje seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Você que está despertando agora, você que já está caminhando para o trabalho, que bom que o Senhor lhe concedeu mais um dia, que bom que você está debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor, que bom que você sente que Deus está cuidando de você. Quero dizer para você nessa manhã, o Senhor tem um propósito específico na tua vida. Desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu, desde o tempo em que você ainda era infímio, que você não era pessoa, que você era somente um projeto, Ele te escolheu. Que você era somente uma semente, Ele te escolheu. Então saiba que você tem um propósito específico nesse tempo, nessa terra. Aleluia! E hoje de manhã o Senhor me fez caminhar por alguns caminhos, nos pensamentos, na vida, e o Senhor me fez entender muitas coisas. Então, que nessa manhã você tenha certeza que você é escolhido do Senhor, que você foi escolhido desde o ventre, que você é escolhida desde o ventre e que a graça do Senhor venha estar sobre a tua vida nessa manhã. Que Deus abençoe grandiosamente a tua casa e o teu ministério. Hoje, mais um dia da nossa campanha, 24º dia da nossa campanha Sendo Forte em Meio às Minhas Fraquezas. E temos muitas fraquezas, mas sempre tem aquela fraqueza que nos coloca para baixo, que nos machuca, que nos faz pensar que não vai ter jeito. Mas eu quero dizer para você, para tudo tem um jeito e Deus está no controle. E para isso nós vamos ao livro de 1 Samuel nessa manhã. Pega a sua bússola diária. Aleluia! Primeiro livro de Samuel, versículo 1, capítulo 3. Vamos ler a partir do 3. E este homem subia anualmente da sua cidade para adorar e ofertar ao Senhor Jeová dos exércitos em Siló. E estavam ali os filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes do Senhor. E aconteceu um dia que, quando Eucana oferecia sacrifício, que ele deu porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana, ele deu uma porção dobrada, porque amava Ana, ainda que o Senhor Jeová tivesse lhe privado de ter filhos. E a sua rival a provocava com o fim de desesperá-la, pois o Senhor Jeová a tinha privado de ter filhos. E assim acontecia todos os anos. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra provocava muito, razão pela qual chorava e não comia. Ah, a fraqueza de Ana. Ana, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, uma das mulher a qual entregou realmente a sua oferta ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Eucana era um homem que habitava em Ramá e ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, era fértil, e Ana não tinha filhos. Mas o interessante é que vai dizer que Deus tinha privado Ana de ter filhos. E vai relatar aqui duas vezes, vai ter o ênfase no versículo 5 e no versículo 6, que Eucana dava porção dobrada para Ana, porque a amava, ela era amada pelo marido, mas ela era privada de ser abençoada por Deus. Ela era amada pelo homem, mas era privada por Deus naquele tempo. E em tudo havia um propósito específico. Nós vamos entender nessa história
de 1 Samuel, o que Deus estava querendo fazer na vida de Ana. Muitas vezes o fato de você ser amado por alguém, o fato de você ser amado na terra, o fato de você ser amado no seu relacionamento, não vai impedir que você seja privado de algumas coisas. Não vai impedir que você seja privado de dar descendência. Não vai impedir que você seja privado de ter algo. E aqui estava a fraqueza de Ana. E a fraqueza de Ana em ser privada da parte de Deus. Diz aqui a palavra. Ela foi privada de ter filhos pelo Senhor Jeová. Porque é Ele quem abre e é Ele quem fecha. E a madre também. É Ele quem abre e é Ele quem fecha. E nós vamos ver que Ana, então, ela era chacoteada por Penina. Porque Penina tinha filhos em abastança. Mas em tudo o Senhor está no controle. E em tudo o Senhor está vendo. Mas Deus não pediu nada para Ana. Deus não pediu para Ana mudar de situação. Deus não pediu para Ana fazer nenhum voto, nenhum sacrifício. Deus não pediu nada. Mas um certo dia onde Ana já não via mais saída para sua estrutura emocional, a forma com que ela se encontrava. Diz a palavra que eles sobem a Siló. Siló significa lugar de descanso. E eles sobem a Siló anualmente para render sacrifícios a Deus, para oferecer sacrifícios, para ser gratos a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem dado neste ano. Então eles sobem a Siló, lugar de descanso. E quando eles sobem a Siló, ela se entrega, ela se rasga, ela se joga no chão. Diante do tabernáculo, diante da tenda. E ali ela começa a orar ao Senhor, diz a palavra do Senhor neste capítulo. E ela ora muito, mas ela ora com a alma. E somente move os lábios. Mas ela fica ali muito tempo jogada, orando com a alma, com os lábios. E Eli, o sacerdote daquele lugar, ele observa Ana. Ele está sentado na sua cadeira, diz a palavra do Senhor, e como fazia muito tempo que Ana perseverava ali, em oração, Eli observou a sua boca. Mas Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam. Então Eli logo pensou que ela estava embriagada, porque era comum eles beberem vinho nesses sacrifícios, era comum, pelo que a gente entende dessa palavra, que muitos iam levar sacrifício, mas também se embriagar. Mas não é esse o ponto que eu quero frisar nessa manhã. Então, Ana se entrega, se derrama, chora. Ana se lastima por dentro, que o seu semblante desfalece, o seu semblante aparece que tem algo acontecendo de muita dor, de muito sofrimento, como se fosse um ébrio, embriagado. E chama a atenção do sacerdote. Chama a atenção de Deus. E diante disso, Eli fala com ela: até quando que você vai estar bêbada aí? Afasta de ti o vinho, mulher. E ela responde: não, meu Senhor, a minha alma está amargurada. A minha alma está doendo, a minha alma está ferida. A minha alma está com o espírito pesaroso. Eu não bebi nada forte, não bebi vinho. Mas eu tenho me derramado na presença do meu Senhor. Não pense que tua filha é uma filha de Belial, pois os meus abundantes sofrimentos, o meu grande desgosto, só tenho falado até agora com Deus. Então, a voz do sacerdote se levanta e diz: vai em paz,
que a tua graça seja concedida. E naquele dia, a voz de Eli foi a voz de Deus na vida de Ana. Naquele dia, a voz de Eli decretou a bênção sobre a vida de Ana. E foi o próprio Deus que falou através da boca de Eli naquele momento, porque abençoou a Ana. Diz a palavra do Senhor que eles descem a Ramá e Eucana conhece a Ana, né? Eucana passa a noite com Ana e Ana engravida e o bebê nasce. E a alegria da vida daquela mulher. E ela, assim como ela prometeu, ela cumpriu. E no tempo determinado o filho nasceu e ela pôs o nome do filho Samuel, que significa ouvido por Deus. Então toda a fraqueza da vida de Ana, as afrontas de Penina. Ana era afrontada em todo lugar. Até no templo ela ia orar, o sacerdote achava que ela estava embriagada. Então, quanto mais você é afrontado, pode estar preparado que a bênção chegará. E nós vamos entender outra coisa nessa manhã. Quando você vai ao descanso do Senhor, você é ouvido por Deus. Veja que eles subiram a Siló, que significa descanso do Senhor. Então, ela dá o nome do filho de Samuel, que é ouvido por Deus. Quando você vai ao descanso do Senhor, quando você sobe ao descanso do Senhor, você recebe, você é ouvido por Deus. Então que nessa manhã nós possamos ter a certeza que se estamos descansados, somos ouvidos por Deus. Receberemos a graça que é sermos ouvidos por Deus. Receberemos a graça que colocamos no altar de Deus. Se você está amargurado, se você está triste, se você está desesperançoso, se você está sem expectativa, nessa manhã eu quero deixar esta palavra para você. Suba a Siló, suba ao descanso do Senhor e serás ouvido por Deus. Suba ao descanso do Senhor e entregarás Samuel ao Senhor. Suba ao descanso do Senhor e receberás Samuel nos teus braços. Suba ao descanso do Senhor e receberás a dádiva de Deus. Sabe, mas muitas vezes subimos ao descanso do Senhor e somos afrontados. Somos afrontados com palavras. Veja, ela está orando e Eli está afrontando. Ela está orando, pedindo e Eli está lançando palavras. Nem sempre quando subimos ao descanso, estamos descansados, vamos deixar de ouvir palavras contraditórias. Muitas vezes estamos no descanso do Senhor e tem alguém contradizendo o nosso descanso. Muitas vezes estamos no descanso do Senhor e tem um inimigo querendo afrontar através de palavras, né? Muitas vezes a carnalidade de pessoas tem querido tirar-nos do descanso do Senhor. Então, nessa manhã que você possa se entregar a Siló, ao descanso do Senhor, subir a Siló, ao descanso do Senhor, para que a sua oração seja ouvida. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre a tua vida nessa manhã. Descansa no Senhor. Suba ao Siló nessa manhã. E que Samuel, ouvido por Deus, seja sua bênção nessa manhã. Samuel era a bênção. Então Samuel significa ouvido por Deus. Então que nessa manhã você receba que a sua bênção seja ouvida por Deus nessa manhã. Que a sua petição seja ouvida por Deus nessa manhã. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.